a todos. Cumprimento todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse início de sessão solene de posse do Colégio de Procuradores de Justiça para a posse da nossa nova corregedora, doutora Sayonara Café de Melo. E, nesse momento, cumprimento aqui doutora desembargadora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, nossa sempre doutora Lourdinha, doutor Cleiton, presidente da nossa associação, Amperne, todos os integrantes desse colegiado, membros aqui presentes, servidores, familiares da empossada, doutor Glaucio, procurador adjunto também aqui presente, doutora Juliana, doutor Aldo Clemente. E, com esses cumprimentos iniciais, eu declaro aberta a segunda sessão extraordinária solene desse egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, destinada a dar posse à bacharela Sayonara Café de Melo, no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Convido a todos, nesse momento, para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Neste momento, convido a secretária especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Caís Mabele Correia, a proceder à leitura do termo de posse. Na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situada na Rua Promotor Manuel Alves Pessoa Neto, número 97, Candelária, nesta capital, presente a Excelentíssima Senhora Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira, 62ª Promotora de Justiça de Natal e Procuradora-Geral de Justiça, foi deferido a Sayonara Café de Melo, matrícula número 090-068, dígito 0, 14ª Procuradora de Justiça, o compromisso de bem e fielmente exercer as funções do cargo de Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, para o qual foi nomeada nos termos da Resolução número 36/2025, PGJ/RN, da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça, datada de 14 de abril de 2025, publicada no Diário Oficial do Estado de 15 de abril de 2025, para exercer o mandato correspondente ao período de 22 de abril de 2025 a 18 de abril de 2027, tendo exibido os documentos necessários, inclusive fazendo a entrega de sua declaração de bens. E para constar, eu, Caís Mabele Correia, técnica do Ministério Público Estadual e secretária especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado pela Excelentíssima Senhora Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira, 62ª Promotora de Justiça de Natal e Procuradora-Geral de Justiça, e pela empossanda. Convido, então, a empossanda para prestar o compromisso solene. Prometo bem e fielmente cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, as leis do Ministério Público e as leis do país e do Estado do Rio Grande do Norte, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Assim o prometo. Ato contínuo, convido a empossanda a assinar o termo de posse. E, após já sentar aqui no lugar da corregedoria, doutora Sayonara. Obrigada. Dando seguimento a esta solenidade, declaro empossada, no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, a 14ª Procuradora de Justiça, doutora Sayonara Café de Melo. Concedo, então, a palavra à doutora Miriam Céline Gondim de Oliveira Solino. Cardoso Novaes, Excelentíssima Senhora Doutora Desembargadora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo,
Excelentíssimo senhor Cleito Barreto de Oliveira, excelentíssimos senhores procuradores e promotores de justiça, servidores, familiares e amigos da doutora Sayonara Café. É tempo de chegada. Como maratonista que alcança seu destino, com a satisfação do resultado do seu esforço, é natural olharmos para trás e pensarmos no trajeto percorrido com saudosismo, mas principalmente com alegria e gratidão pela rica experiência vivida. Finalizamos o mandato na Corregedoria com orgulho do dever cumprido, de ter concluído com serenidade uma obra de 4 anos, marcado por muitas ideias, muitas mudanças e inovações no exercício das funções correcionais, algumas delas paradigmáticas. Nestes 2 mandatos complementares da doutora Iade e eu, buscou-se, sobretudo, a indução de um Ministério Público mais comprometido, mais organizado, mais próximo dos problemas que nos cabe resolver e das pessoas afetadas por eles. Vemos o caminho percorrido e nos damos conta do quanto deixamos de legado cumprindo aqueles nossos objetivos. Órgãos de execução com planejamento e atuação com prioridades, com a cultura de resolução de problemas dentro de um prazo razoável, mais sérios e medindo resultados, mais atentos aos clamores da sociedade e com diversas orientações da Corregedoria sobre como bem proceder no campo extrajudicial, na atividade de custos iúris e na repressão civil e criminal a ilícito, foram resultado de projetos como Tempo de Resolver Inquérito Policial, Fala Comunidade, Acervo Gerenciável, Plano de Atuação Prioritária, Classificação do Acervo da Unidade, Sala de Acompanhamento Virtual, X Resultados, Conecta, Dialogue, todos tocados nesses 4 anos já amplamente difundidos. Sob a perspectiva do perfil dado ao órgão, aproximamos a Corregedoria a outras unidades congêneres da União dos demais estados, buscando a permanente troca de experiências para o aperfeiçoamento de nossos serviços. E criamos instrumentos que permitiram e permitirão o melhor cumprimento da nossa missão, como o termo de acordo de resultados, o TAR, os critérios para impedimento de substituição, a publicização dos critérios de avaliação nas correções e novos grupos de comparação de promotorias, além de um relatório de correção modelo organizado para facilitar seu preenchimento pelos futuros corregedores e permitir consulta mais adequada por parte dos conselheiros do Conselho Superior do Ministério Público na elaboração da ficha de pontuação dos membros em promoções e remoções. Aproximamos igualmente a Corregedoria dos demais órgãos da administração superior. Com a Procuradoria-Geral de Justiça, foram inúmeros atos conjuntos que objetivaram orientar os membros no exercício das funções, desburocratizá-las e racionalizá-las. A sala de acompanhamento virtual, sabe, bem como o olhar qualitativo dos serviços quando das correções ordinárias e audiências públicas, permitiu-nos dar-nos inúmeras sugestões para a mudança de atribuições de órgãos, para o incremento da equipe de suporte aos membros, para a avaliação dos fluxos e da capacidade de evasão de diversas unidades, sempre objetivando melhor estruturar as promotorias e procuradorias e corrigir inadequações encontradas. Ao Conselho Superior do Ministério Público, deixamos a contribuição para a mudança na resolução que trata dos critérios objetivos de avaliação do merecimento. Caso acatadas as propostas, teremos um peso maior nas promoções e remoções, a resolutividade, a organização, a tempestividade e a qualificação profissional, em detrimento do simples volume de produção e comparativo de produtividade. Ao Colégio de Procuradores, encaminhamos diagnóstico de desequilíbrio na carga de demanda das promotorias, com sugestões de aperfeiçoamento e proposição para que uma comissão especial pudesse melhor analisar essa realidade e propor reformas estruturais tão necessárias à nossa organização do trabalho. Menciono também o papel da Procuradora Iade Amaya como presidente da comissão que analisou a proposta da lei complementar que, entre outras mudanças, implantou a entrância única na instituição. Está bem caracterizado assim um órgão com atuação impactante nesses últimos anos. A obra está aí, reluzente e sólida. É tempo também de reconhecimento e gratidão. Tudo que foi feito tem uma timoneira evidente. À doutora Iádia cabe os louros de ter conduzido o órgão nos rumos tomados,
assim como a ela, como também suportar boa parte do fardo que as inovações trazem. Lembremos sempre que a espetacular vista da montanha escalada cobra um alto preço pela árdua subida. E parabéns, nossa colega ex-corregedora, pela ousadia e entusiasmo dedicados a aperfeiçoar este importante órgão de nossa instituição, escolhendo subir ao pico distante, ao invés de apenas observar a paisagem da planície. Sou grata a ela por ter me permitido vivenciar esta experiência como adjunta e depois como chefe de um órgão que se pautou sempre até o último minuto pela vontade de aperfeiçoar. Gratidão também às doutoras Naide e Daci Pinheiro, que, como adjuntas nesse período, apoiaram as chefias e as equipes com suas ideias, ações e experiências fundamentais para encorajar as iniciativas tomadas, corrigir rotas equivocadas e emprestar o conselho e o ombro amigo nos momentos de dúvidas e dificuldades. Reconhecimento especial cabe aos promotores corregedores, Adriano Gama, Flávio Felício, Flávia Soares, Alexandre Frazão e Luciana Assunção, pela competência e responsabilidade com que exerceram suas funções, formando um time que se complementou em inteligência, sensibilidade e visão do futuro, e que por isso mesmo jogou bonito. Foi especial vê-los em ação, enquanto proporcionavam um giro considerável no funcionamento de um órgão tradicional como a Corregedoria. Parabéns e muito obrigada. Não poderia também esquecer de agradecer aos servidores da Corregedoria e aos terceirizados, que nos deram apoio em todo esse período. Sem exceção, adotaram as novas ideias e projetos com entusiasmo de novatos, a paixão dos recém-casados, a fidelidade de guarda-costas e a energia dos gladiadores. Comandados pelo dirigente e diretor Paulo Leal, foram a força que nos levaram ao topo da montanha e de onde agora olhamos, extasiadas, a bela paisagem do que foi feito. A eles, minha especial gratidão. Por fim, quero enfatizar meus agradecimentos à Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Cardoso, pela atenção e cooperação já referidas com a Corregedoria e, especialmente, a este nobre colegiado por ter me confiado a chefia deste relevante órgão, mesmo que por um curto período. Como lembra Mário Quintana, em seu pequeno poema didático, a vida é indivisível, e todas as horas são extremas, e cada uma vale por uma existência. O exíguo tempo à frente da Corregedoria serve por uma vida inteira. Cada dia dessa experiência foi vivido com a alegria do rio, que após longa jornada divisa sua rica foz e a perspectiva de se fundir com o majestoso infinito. Por isso, meu muito obrigada a vossas excelências. Além de tudo, meus caros colegas, este também é um tempo de partida. O último trem a parar, após um tempo de extensas viagens, é a antevisão do primeiro que sairá no próximo raiar do sol. Descidos os últimos passageiros, abre-se espaço para os novos, que trilharão outros caminhos e experiências no ciclo que se inicia indefinidamente. Desembarcamos nós, eu e a doutora Daci, e embarco a doutora Felnara e o doutor Anísio, com a nova equipe de promotores corregedores, para que outras ideias sejam implementadas, rotas sejam ajustadas e outros conhecimentos possam tomar corpo. Saber Aldo, digo aos novos, lembrando Kant, ouse conhecer e fazer. Desejamos aos próprios comandantes e toda a sua equipe, toda a sorte do mundo. Vocês contam com um grupo qualificado de servidores que possui a memória do que tem sido feito e certamente ajudarão vossas excelências no desenvolvimento dos planos que tiverem para a Corregedoria. Estamos também à disposição para o que for necessário, notadamente nesse primeiro período de transição. A obra está entregue e sementes estão plantadas. Os louros já foram dados, os votos de boa sorte foram lançados e o trem chegou à última estação. É um momento lindo, o fim. Só ele dá sentido a toda a busca, a todo o movimento, a todo o planejamento. Sem ele não haveria mérito, avaliações, vencedores e perdedores, glórias e lástimas. O fim torna tangível o que é vago e etéreo, e por isso deve se impor. Nosso querido servidor, Tiago Lanier, deixou no quadro de recados usado para as notinhas líricas, de vez em quando,
um trecho do poema Memória, de Carlos Drummond de Andrade, que dá o inestimável valor desses momentos de fechamento de ciclo e por isso merece referência aqui. Diz o poeta que amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornem insensíveis a palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Muito obrigada a todos e Deus abençoe o Ministério Público. Parabéns pela fala tão tocante e poética, doutora Miriam, e com muitas referências de ações importantes realizadas na Corregedoria. Dando continuidade, eu concedo agora a palavra ao presidente da Amperne, o promotor de justiça, doutor Cleiton Barreto de Oliveira. Inicialmente, uma boa tarde a todas as pessoas presentes neste plenário. Deixo meus cumprimentos iniciais à nossa Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Cardoso, nossa Corregedora-Geral empossada, doutora Sayonara Café de Melo, excelentíssima senhora desembargadora Lourdes Azevedo, uma presença sempre muito afetiva dentro do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Meus cumprimentos também à nossa ouvidora-geral, que vejo ali, doutora Mariana Barbalho, aos membros do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, aos meus colegas promotores e promotoras de justiça que vejo aqui presentes na plateia, cumprimento a todos, na pessoa da vice-presidente Mariana Rebelo, que se encontra também neste plenário. Cumprimentar a todos os servidores e demais integrantes, na pessoa do presidente do Sindicemp, doutor Aldo, e na pessoa também da nossa secretária especial, Caís. Um cumprimento também inicial e especial aos familiares da empossada e a todas as pessoas presentes neste auditório. A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, a Amperne, participa desta solenidade de posse da doutora Sayonara Café de Melo como Corregedora-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte com grande honra e alegria, reconhecendo a importância deste momento para a nossa instituição. Muito mais que a solenidade do ato de posse, como bem destacado pela doutora Sayonara por ocasião de sua aclamação pelo Egrégio Colégio de Procuradores, assumir esse cargo significa, abre aspas, o ponto mais alto da sua trajetória profissional, sendo a missão recebida com, abre aspas novamente, humildade e emoção. E, de fato, é o ápice de uma trajetória de mais de 38 anos dedicados ao Ministério Público Potiguar. A aclamação para este cargo é a expressão máxima da confiança dos pares, procuradores e procuradoras de justiça, que depositam em Vossa Excelência, doutora Sayonara, a confiança necessária para, a exemplo de suas antecessoras imediatas, doutora Miriam Celli e doutora Iade Amaio, seguir consolidando a Corregedoria do Ministério Público como um relevante órgão de aperfeiçoamento da atividade ministerial, orientando e fiscalizando as atividades funcionais dos membros com justiça e transparência. Aliás, como certa vez nos disse o agora já saudoso Papa Francisco, por ocasião de sua passagem pelo Brasil em 2013, ele disse que nossa vida é um caminho e quando paramos, não vamos para frente. Essa frase, que nos convida à constante evolução, reflete com precisão o espírito que move, doutora Sayonara, a sua jornada e a jornada de cada um de nós, que integra o Ministério Público do Rio Grande do Norte, lembrando que essa jornada deve ser um movimento contínuo, um aprimoramento constante e a busca incessante pela promoção da cidadania aos que mais falta dela sentem. A classe de membros do Ministério Público acredita que a experiência acumulada pela doutora Sayonara e por toda a sua equipe, doutora Anísio, doutora Sueli, doutor Alexandre Cunha Lima, doutor Francisco Hélio e o doutor McLennan, além dos servidores brilhantes já nominados aqui do órgão,
aliada à capacidade de diálogo e à sensibilidade para tratar temas que estão em zonas gris, são fundamentais para o fortalecimento da Corregedoria como órgão de fiscalização e do Ministério Público do Rio Grande do Norte como instituição. A doutora Miriam, pelo zelo com que dirigiu a Corregedoria nestes meses de transição, e a toda a equipe da Corregedoria, nos últimos 4 anos, a Amperne apresenta o nosso muito obrigado, os nossos agradecimentos. E, doutora Sayonara, em nome de toda a diretoria e dos associados e associadas da Amperne, desejo a Vossa Excelência pleno êxito na condução do cargo e sabedoria no exercício dessa nobre função. Parabéns e conte sempre com o apoio da Amperne. Muito obrigado a todos. Antes de conceder a palavra à 11ª Procuradora, que fará a saudação da empossada, eu convidaria a doutora Mariana Barbalho, ouvidora do Ministério Público, a se fazer presente e ocupar o lugar aqui na mesa. Seja bem-vinda, doutora Mariana. Então, nesse momento, concedo a palavra à doutora Darcy Pinheiro, 11ª Procuradora de Justiça, que fará a saudação à empossada. Excelentíssimo senhor presidente da Amperne, doutor Cleiton Barreto, excelentíssima senhora ouvidora do Ministério Público, que acaba de tomar assento na mesa principal, doutora Mariana, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça Adjunto, doutor Glaucio Pinto, senhora desembargadora Lourdes Azevedo, colegas promotores, servidores, especialmente os da Corregedoria Geral, o filho amado da empossanda, o doutor Nicolas, que certamente está ali, revestido de orgulho, vendo sua mãe em esmeralda e dourado. Senhoras e senhores, excelentíssima senhora doutora Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira, Procuradora-Geral de Justiça e presidente deste egrégio colegiado. Meus ilustres pares, que me dão a honra de representá-los nesta solenidade. Digníssima Procuradora de Justiça, colega Sayonara Café de Mello. O promotor de justiça, a promotora de justiça, assim como nós, procuradores e procuradoras de justiça, somos o elo do Ministério Público com a sociedade. De início, registro o fato alvissareiro de que, prestes a completar 30 anos que integro este ilustre colegiado e há 43 na instituição Ministério Público do Rio Grande do Norte, estamos a empossar, pelo sistema de rodízio democraticamente convencionado entre os 17 integrantes, uma colega corregedora de justiça. Auguro que, de natureza ex nunc, tenha sido uma decisão em caráter irrevogável, de modo a que não mais possa incutir na nossa colegialidade disputas desagregadoras, fomentadoras de nichos que não nos dignificam, tampouco nos engrandecem. Ao mesmo tempo, reitero minhas sinceras desculpas por não ser eu mesma, por dever de ofício e aquiescente da decisão colegiada, a inaugurar esse novo tempo. Os motivos são de força maior e francamente apresentados a todos os senhores, que ainda persistem. Não lamentemos, pois uma valorosa colega, vocacionada para o mistério, na linha de antiguidade seguida, se apresentou e aqui está, pronta para o nobilitante encargo. Como bem a conhecemos, a doutora Sayonara Café tem um temperamento vibrante, trepidante, diria até, numa metáfora oportuna e coloquial, que tem a rara condição de transformar a nota mais baixa de uma escala vocal, é um do 2, em uma vibrante sinfonia. Então, nada será sem o bom entusiasmo, sem o estímulo, como certamente nada
Nada acontecerá sem o necessário ajuste, temperamento de qualquer das notas dissonantes, baixas ou altas, que venham a ser entoadas com granossale, recatamento, cordialidade que a função exige. Sim, e isto se depreende do seu próprio histórico funcional. Eis que seu ingresso na instituição ocorreu em 30 de setembro de 1986, como promotora de justiça substituta, assim permanecendo até 5 de janeiro de 89, quando, por antiguidade, alçou a primeira entrância por merecimento e a segunda em 1 de agosto de 1989. Conheceu bem o sertão árido do nosso estado, uma vez que, por esse período, trabalhou em cidades como Jucurutu, no meu amado Grotão, Santana do Matos e Angicos. Em 11 de janeiro de 1991, foi promovida para a 18ª Promotoria de Justiça de Natal. Mas, vejam os senhores, logo pareceu sentir falta do ar interiorano, tanto que, em 14 de fevereiro de 1992, voltou, por permuta, ao interior, fixando-se na Promotoria de Justiça de Nova Cruz por longos 10 anos. Enfim, em 2 de janeiro de 2002, por antiguidade, foi removida para a 60ª Promotoria de Justiça de Natal, aí encerrando seu período na primeira instância, porque, em 11 de fevereiro de 2014, por antiguidade, alçou o 2º grau da carreira, a segunda instância, como a 14ª Procuradora de Justiça. Nada que pudesse demonstrar censura foi anotado no seu histórico funcional. Tais registros são feitos fiel e dignamente como anotado pelo DGEP, já que, como bem o sabemos, doravante, desde o ingresso até que alcancem o 2º grau, todos os colegas serão designados como sendo de entrância única, algo que eu mesma terei ainda que me adaptar. Entre 1 de fevereiro de 2017 e 22 de abril de 2019, como 14ª Procuradora, foi Corregedora-Geral Adjunta, o que nos faz concluir, como verdade apodítica, que muito bem conhece o mistério a que se propôs. É reconhecidamente cuidadora da saúde física, mental e espiritual. Para tanto, não descuida da alimentação saudável, dos exercícios físicos, sequer da ambientação, da claridade, da disposição da mobília de sua sala de trabalho. Higiene, beleza e harmonia dão sinais de todas essas cautelas, buscando em cada setor o serviço necessário para que tudo se enquadre. Declaradamente afirma que nenhum colega será descuidado ou visto sem o ecletismo necessário em que está inserido a trabalhar, contudo, no rigor necessário. Assim, mesmo sendo a Corregedoria o órgão castrense da nossa instituição, sabemos todos nós disso, deve ser vista em meu sentir, em contraponto, como sendo muito mais órgão formulador de políticas de atuação institucional, suporte, apoio, discussão, abraço e punir, se necessário, as condutas desviantes. Todavia, precedentemente a tais características, deve ser visto como um órgão parceiro, zelosamente atento a tudo quanto circunda a vida funcional dos colegas, porque nenhum movimento na carreira é feito sem os subsídios prestados pela Corregedoria. Para tanto, um qualificado corpo funcional, zeloso, atento, prestativo, disposto a tudo ajudar, está a circundar a Corregedoria Geral. Faz a retaguarda necessária para o bom andamento dos trabalhos, aliados ao quarteto de promotores e assessores já convocados por Vossa Excelência.
Conhecedores que somos da máxima de que o homem reflete a sua história, acreditamos que a doutora Sayonara Café de Melo, com o empenho de buscar a justiça e a verdade, o aperfeiçoamento, o espírito de liderança, será muitíssimo bem-sucedida no desempenho da Corregedoria Geral, tendo como seu adjunto o experiente colega, doutor Anísio Marinho Neto, que por lá já passou. Que Deus te ilumine, Sayonara, a buscar e encontrar o melhor caminho e sucesso na sua nova função. Eu terminaria aqui a minha saudação, mas, em decorrência do pequeno período que passei na Corregedoria, eu preciso fazer alguns registros e ninguém tome como críticas ou como apontamento de defeitos ou desorganizações. Foram sentimentos meus. Lá cheguei absolutamente jejuna do que ali ocorria e muito observei. Ninguém sabe ali que está sentado quanto foram observados, perguntados, buscados nos corredores. Saber o nome de cada um era uma da minha missão, sem que eu olhasse o crachá ou o papel. Saber todos eles pelo nome, indistintamente. Então, eu preciso fazer esses registros, do contrário, eu não sairia confortável da minha fala. Sinto-me impelida a aprofundar o querigma que iniciei a saudação. O promotor de justiça, a promotora de justiça, assim como nós, procuradores e procuradoras de justiça, somos o elo do Ministério Público com a sociedade. É a ela que servimos, é a quem prestamos conta, como servidores diferenciados e muito bem remunerados que somos. Por ser assim, senhora Procuradora-Geral, doutora Elaine, minha querida Procuradora-Geral, doutora Elaine, colegas, precisamos urgentemente ver restabelecido, fortalecido, exigido, até não somente pelo órgão correcional, mas pela administração superior, pelo órgão de classe, por todos nós, indistintamente, sob pena de claudicarmos, fazer-nos cumpridores do comando normativo encartado no artigo 129, parágrafo 2º da Constituição Federal. A residência, permanência na comarca da sua lotação é um imperativo constitucional, salvo autorização do chefe da instituição. Faço esse apelo, não inadequado nessa ocasião, penso eu, posto que, no curto período que passei como adjunta da doutora Miriam, tive a tristeza de ouvir, em audiência pública, os reclamos de uma comunidade que se disseram literalmente abandonada dos nossos relevantes serviços. Isso me tocou profundamente. E quais são os nossos serviços? São para o bem, só para bem lembrarmos, defender o direito das gentes, defender a democracia, tutelar a ação penal, ser guardiã da cidadania, da infância, da juventude, dos idosos. Penso que a ressalva contida para a residência, fixação do membro do Ministério Público na comarca de sua lotação, para as exceções devidamente autorizadas pelo Procurador-Geral, está a demandar sopesamento, tanto em razão da distância dos regimes especiais de trabalho solicitados, não estamos mais em situação de pandemia, e até, ouso acrescentar, no nosso caso, das já numerosas lacunas existentes, a falta de concurso de ingresso na carreira, que estão a ensejar muitas lacunas. Dos 197 que somos agora, há um déficit de 18 colegas. As substituições, algumas reiteradas e céleres, não estão dando conta das demandas. Foi o que concluímos naquela audiência. Também não é mais o tempo de não termos como nos deslocarmos para o interior. Todos temos ótimos veículos, gasolina, álcool, óleo diesel, elétricos, híbridos, tração nas 4 rodas, tetos solares e até blindados.
Não usamos mais o Corujão da Jardinense, que por 10, 12 horas de viagem nos levava de Natal a Pau dos Ferros, o destino final para alguns e parte do caminho para muitos outros, como eu. A cidade mais distante da capital está a 450 quilômetros. Não necessitamos mais das salas dos tabelionatos que nos eram emprestadas para desempenharmos nossas funções. Prédios próprios foram erguidos e dotados de um mobiliário adequado, corpo funcional, linhas de comunicação, segurança. Alguns estão sendo subutilizados à falta do colega presencial. Se é certo que um promotor de justiça, ainda na condição de substituto, por alteração da legislação, pode chegar aos cargos de assessoramento do mais alto grau da instituição, por consequência lógica, jamais terão motivação para trabalhar nos rincões. Se também por visão administrativa pontual não foi possível, ou até pensado, subtrair deste colegiado a função de corregedor-geral adjunto, é o momento que temos para, legitimamente, de maneira urbana, de maneira suave, apresentar à senhora presidente a necessidade premente de ajustes e correções para que o nosso mistério, reitero, ser a interface entre a sociedade e o Ministério Público, volte ao eixo. O voluntarismo jurídico a que estamos nos adaptando, protocolos, resoluções, provimentos, devem ser cuidadosamente pontuais, posto que, em meu sentir, basta que cumpramos a Constituição e as leis supras para que muito bem atendamos o nosso papel com independência funcional. Precisamos atender, acudir às massas sobradas das franjas das cidades pequenas. Precisamos chegar a este público e dizer que existe alguém que os representa e que pode defender os seus direitos, por dever imperativo constitucional, a nossa função maior. Para mais demonstrar o meu elevado apreço e reconhecimento, invoco uma reflexão do querido Carnelutti, um dos meus lentes, que ainda com muita energia o mestre de Udine assentava. Continuo estudando e me esforçando para, se possível, corrigir meus erros, e eu espero consegui-lo no alto dos meus 43 anos de serviço do Ministério Público. Eu termino aqui a minha fala, mas eu vou pedir a especial gentileza de quebrar o protocolo da sessão por um motivo muito especial e é muito rápido. Na hora em que inauguramos o rodízio, eu seria a corregedora natural, por sentar-me nesta primeira cadeira. Não podendo, a doutora Miriam me convidou, até para que eu pudesse já me inteirar do que eu deveria fazer, porque lá nada eu conhecia. Então, esse período que eu passei por lá, sabendo da nobreza da colega Miriam, o nome de origem hebraica, irmã mais nova de Moisés, que conduziu os seus escravos da Babilônia, e o seu sobrenome, segundo nome, da nobreza do Vêneto, Celi, que é céu, então, digamos assim, Miriam do céu, eu gostaria de projetar no telão uma pequena homenagem, mas faz parte da minha ópera mais querida e mais amada, que a minha equipe do gabinete sabe decorado, que eu escuto o dia inteiro. E eu dedico, em homenagem a Miriam, que trouxe, junto com Moisés, e foi a última a chegar, os escravos, na ópera feita por Victor Hugo, Nabucco, e aos queridos funcionários da Corregedoria,
que farão o coral junto com a doutora Miriam. Por gentileza. Bem, senhores, essa é minha homenagem para todo o corpo da Corregedoria e que nós, colegas, nunca percamos este objetivo de sempre buscar
Uma ópera é uma obra italiana e hoje a Itália vive um luto. Aliás, nós, católicos, vivemos um luto. E todos que respeitam homens de bem e virtuosos certamente estão sentindo a partida de Francisco. Que ele descanse em paz, e aqui também é a ópera em homenagem a ele. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada também, doutora Darcy, pelas palavras e pela homenagem, muito bem colocada. Faculto, então, agora a palavra à nossa corregedora-geral, doutora Sayonara Café de Melo. Por favor, doutora Sayonara. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento Sua Excelência, a senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Cardoso Teixeira, presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, a Sua Excelência, a doutora Miriam Celli, Corregedora-Geral, que ora se despede do cargo, Suas Excelências, os procuradores e procuradoras de justiça, integrantes deste colegiado, o doutor Cleito Barreto de Oliveira, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, em nome de quem estendo os cumprimentos a todos os promotores e promotoras de justiça, a doutora Mariana Barbalho, ouvidora do Ministério Público do Rio Grande do Norte, o doutor Aldo Clemente, presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Cumprimento, com distinta consideração e apreço, a desembargadora Maria de Lourdes de Azevedo, bem como as demais autoridades presentes. Saúdo ainda, com especial reconhecimento, os valorosos servidores do Ministério Público Potiguar, os senhores e senhoras. Inicio minha fala expressando os agradecimentos pelas gentis e afetuosas saudações que me foram dirigidas pela estimada colega Procuradora de Justiça, Darcy Pinheiro, em nome do egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, e pelo promotor de Justiça, doutor Cleito Barreto, em nome da Amperne. Muito obrigada pelo carinho. É com imensa emoção e profunda gratidão que me dirijo a todos neste momento tão significativo da minha trajetória no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Em breve, no próximo ano de 2026, mais precisamente na data de 30 de setembro, completo 4 décadas como membro desta honrada instituição, cujo desejo de integrar foi por mim acalentado logo nos primeiros anos da faculdade do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Afirmo, sem hesitação e com absoluta certeza, que alcançar esse objetivo foi seguramente a segunda maior alegria que tive na vida. Digo isso porque a primeira foi o nascimento do meu filho amado, Nicolas Café. E agora me vejo vivenciando a terceira maior gratificação da minha existência pessoal e profissional, que é assumir o cargo de Corregedora-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte.
encaro este momento singular não apenas como coroamento natural da antiguidade, enquanto membro integrante do Colégio de Procuradoras de Justiça, mas, acima de tudo, como reflexo do comprometimento absoluto e dedicação incansável que sempre nortearam minha trajetória no Ministério Público Potiguar, seja no desempenho das atribuições legais no cargo de promotora de justiça por 28 anos, seja no de procuradora de justiça por quase 11 anos. Tenho plena consciência da elevada responsabilidade que está sendo conferida a mim por meus pares, os colegas procuradores e procuradoras de justiça. Por isso, expresso a cada um de vossas excelências minha sincera gratidão pelo apoio e pela confiança recebidos, ao tempo que reafirmo o compromisso de conduzir o mandato de 2 anos à frente da Corregedoria Geral com muito trabalho, retidão e bom senso, prezando sobremaneira pelo respeito às prerrogativas e à independência funcional dos membros do Ministério Público Potiguar, mas também zelando pela regularidade e constante aprimoramento da nossa atuação, sempre estimulando, incentivando e apoiando as boas práticas e um desempenho funcional cada vez mais eficiente, que resulte concretamente na efetivação dos direitos e interesses, cuja defesa e proteção são incumbências legítimas do Ministério Público, com ênfase às diretrizes estabelecidas pela Carta de Brasília e pela Recomendação número 54/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre a política nacional de fomento à atuação resolutiva do Ministério Público brasileiro. É de amplo conhecimento que as atribuições conferidas ao Ministério Público são vastas e resultam de mandamento do legislador constituinte de 1988. Não obstante, é igualmente inegável que são inúmeros os desafios, pois, mesmo com muita dedicação e entrega ao exercício contínuo e integral das suas funções, é humanamente inviável ao membro do Ministério Público atender com plena eficiência e eficácia a todas as responsabilidades que lhes são atribuídas. Torna-se essencial, portanto, estabelecer prioridades, direcionando a atuação funcional para uma abordagem mais eficiente e resolutiva, com o objetivo de garantir à sociedade a entrega de resultados de real impacto social. Esse é, aliás, o propósito delineado na Carta de Brasília, que consolidou um pacto, um compromisso formalizado entre a Corregedoria Nacional do Ministério Público e as Corregedorias Gerais dos Estados. O acordo estabeleceu que, a partir desse marco, as corregedorias readequariam seus objetivos, antes voltados predominantemente aos aspectos meramente quantitativos e formais das atividades fiscalizatórias internas, para se transformarem em agentes garantidores de cidadania, com foco na obtenção de resultados concretos que protejam e viabilizem os direitos fundamentais garantidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente pela Constituição Federal. Compreendendo e reconhecendo a importância de manter vivo o compromisso estabelecido na Carta de Brasília,
Assumo, pois, a digna missão correcional empenhada em alcançar melhorias nesse desiderato, sobretudo com ações orientativas na indução de uma atuação funcional planejada e priorizada às principais demandas sociais, buscando, para tanto, promover uma maior aproximação dos membros do Ministério Público do Rio Grande do Norte com a comunidade onde atuam. Não apenas por meio de canais digitais, mas principalmente pela presença física, notadamente no atendimento pessoal à população, nas audiências e atos judiciais presenciais, na realização de audiências públicas, em visitas técnicas e periódicas às escolas, unidades de saúde, CRAs, CREAS, Conselho Tutelar, na participação direta nas reuniões dos Conselhos Municipais de Proteção aos Direitos das Crianças e Adolescentes, da pessoa idosa, do deficiente, da mulher, entre outros, possibilitando, desse modo, obter um panorama abrangente das fragilidades e necessidades coletivas que impõem uma atuação institucional legítima e efetiva do Ministério Público do Rio Grande do Norte, voltada à prevenção de conflitos ou à proteção dos interesses sociais individuais indisponíveis. Nesse contexto, faço questão de aqui exaltar a relevância do projeto Ministério Público perto de você, instituído na gestão de doutora Elaine Cardoso Teixeira, manifestando desde já o desejo que tenha continuidade sob a condução do próximo Procurador-Geral de Justiça, o doutor Glaucio Garcia. Efetivamente, ainda que se trate de uma ação exitosa de aproximação do Ministério Público do Rio Grande do Norte com a sociedade potiguar, não é de toda suficiente para atender aos reclamos da população norte-riograndense. Tampouco substitui a importância da proximidade do membro no convívio comunitário, uma vez que a presença física do promotor de justiça na localidade onde exerce suas funções ainda é fundamental e insubstituível, em que pese os instrumentos tecnológicos contemporâneos. Aliás, trilhando essa linha de raciocínio, o doutor Paulo Gonet, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, na solenidade de abertura da última reunião ordinária do Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público Estadual e da União, realizada no início do mês de abril, na cidade de Brasília, de modo incisivo, afirmou, abro aspas, o Ministério Público precisa ser visível e estar presente para a comunidade. Fecho aspas. Assim sendo, caso se mostre necessário debruçar-se sobre esta ou qualquer outra questão que surja no âmbito da nossa Corregedoria Geral, asseguro, sob a perspectiva de um novo olhar, que envidarei todos os esforços na condução de uma gestão mais humanizada, alicerçada de forma marcante na empatia e na escuta ativa dos colegas promotores e procuradores de justiça, preservando em qualquer circunstância o compromisso com o diálogo e a busca por soluções conciliatórias, com o objetivo de consolidar
o órgão correcional como um espaço de acolhimento, integração e de pertencimento institucional, onde todos se sintam valorizados e continuamente motivados a contribuir cada vez mais para o aprimoramento e o fortalecimento do nosso estimado Ministério Público do Rio Grande do Norte. No mesmo sentido, estarei empenhada em manter uma convivência harmoniosa e de colaboração permanente com a Procuradoria-Geral de Justiça e demais órgãos da administração superior, respeitando a autonomia, a independência e a esfera de atuação de cada um. Encerro estas breves palavras com especial agradecimento a Deus por me conceder vigor físico, clareza mental e fortalecimento espiritual para chegar até aqui e assumir a honrada missão correcional. Renovo a minha fé de que Ele estará ao meu lado nessa jornada, amparando-me e orientando-me para exercer com discernimento e sabedoria o cargo de corregedora geral. Expresso também minha gratidão ao meu filho amado por encontrar-se neste momento prestigiando a sua mãe. Neste momento tão significativo da minha trajetória no Ministério Público Potiguar. Saiba, filho, que você é e sempre foi e sempre será o tesouro mais valioso que tenho na vida. Amo-te incondicionalmente. Não poderia deixar de manifestar ainda um agradecimento especial ao meu querido amigo e parceiro de uma longa caminhada. Desde o ano de 1980, quando éramos alunos da mesma turma do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, até os dias de hoje, o Procurador de Justiça, Anísio Marinho Neto, meu amigo, não tenho dúvida que sem seu incentivo, lealdade e senso de justiça, eu não estaria concretizando o desejo de assumir o cargo de Corregedora Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte. A minha gratidão a você será eterna. Faço questão, outro sim, de expressar meus elogios publicamente às estimadas colegas que me precederam na Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte. As Procuradoras de Justiça, Carla Mico, Iade Amaio e Miriam Celli. Bem assim, aos promotores de justiça que fizeram parte das suas respectivas equipes. Alexandre Fazão, Roberta de Fátima Alves Pinheiro, Roger de Melo Rodrigues, Adriano Gama Dantas, Flávia Felício, Flávia Rayane, Luciana Assunção, pelo trabalho de excelência que vossas excelências desenvolveram na corregedoria. Estou convicta, desde já, que eu e minha equipe haveremos de nos esforçar muito para atingir um nível próximo de excelência de vossas excelências. Por derradeiro, desejo registrar meus sinceros agradecimentos aos amigos,
membros e servidores do Ministério Público que marcaram presença nesta sessão solene. Saibam que a participação de todos torna este momento ainda mais memorável para mim. Muito obrigada. Finalmente, aproveito a ocasião para tornar público que, em atenção ao artigo 14, inciso 33 do Regimento Interno da Corregedoria Geral, estarei encaminhando ofício à Sua Excelência, Senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Teixeira, com a indicação do colega Procurador de Justiça, doutor Anísio Marinho Neto, para ser nomeado ao cargo de Corregedor-Geral Adjunto. Bem assim, os nomes dos promotores de justiça, Sueli Magna de Carvalho Nobre, Alexandre Cunha Lima, Francisco Hélio de Moraes Júnior, Maquileno Lira Santos Leite, para serem designados aos cargos de promotores corregedores, de modo que possam integrar a equipe do órgão correcional para o biênio 2025 a 2027. No mais, peço a Deus que nos conceda bênçãos, proteção e lucidez nesta caminhada que ora se inicia. O meu sincero agradecimento a todos. Muito obrigada. Excelentíssima senhora Corregedora-Geral, doutora Sayonara, para claro, os procuradores e procuradoras de justiça, excelentíssima senhora desembargadora, doutor Cleiton, presidente da nossa associação, e todos os presentes. Como disse a doutora Miriam, momento de chegadas e partidas. E não poderia, ao final dessa sessão, deixar de fazer um breve registro, mas um reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos pela Corregedoria Geral do Ministério Público, em especial nesse último quadriênio, que teve à frente doutora Iádia, inicialmente com doutora Naide, depois com doutora Miriam com doutora Darcy Pinheiro, reconhecendo o trabalho dedicado, voltado ao aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público, que contou por parte da Procuradoria com um espaço de diálogo, um espaço de construção conjunta, e que as divergências pontuais foram sempre contornadas com o objetivo de alcançarmos o melhor para a nossa instituição. Então, eu quero aqui registrar o meu reconhecimento e os meus parabéns ao trabalho que foi feito nesse período, não só pelas procuradoras corregedoras, né, e corregedoras adjuntas, mas também pelos promotores e promotoras, pelos servidores e servidoras que integram esse órgão tão importante para a administração superior do Ministério Público, em especial o Ministério Público do Rio Grande do Norte. E nesse momento de chegadas e partidas, dá também as boas-vindas carinhosas à doutora Sayonara, a doutor Anísio, que assumirá como corregedor adjunto, a toda a equipe de promotores e promotora, doutora Sueli, que vai integrar a equipe da corregedoria, juntamente com os servidores que lá já trabalham. Dizer que enxergo a atuação na corregedoria como uma das mais relevantes da instituição, porque tem o mistério não só de trazer luzes para a atuação da atividade fim, mas, ao mesmo tempo, atuar no que diz respeito ao fomento dessa expertise, dessa eficiência, dessa atuação que cada vez mais se busca como resolutiva, mas, ao mesmo tempo, acolher, ouvir e se colocar, muitas vezes, no lugar do outro. E, para isso, doutora Sayonara, eu vou até fazer um resgate histórico, porque lembro, e aqui ladeada por nossa querida doutora Lourdinha e por doutora Sayonara, vou lembrar uma oportunidade nos idos de 2005 ou 2006, quando eu integrava a equipe
sob a coordenação de doutora Lourdes, enquanto corregedora do Ministério Público, e fizemos uma visita à Vossa Excelência na Promotoria de Registros Públicos. E doutora Sayonara extremamente organizada, numa outra realidade, porque à época nós tínhamos livros e registros e vários outros pontos que eram identificados nas visitas de inspeção e correição, mas a atuação vibrante, a organização e o desejo de acertar e de fazer a roda girar, num sentido bem simples, já eram tônicas de Vossa Excelência. Então, perceber a emoção que a senhora tem ao assumir esse papel tão importante institucionalmente, que é assumir a função de corregedora-geral, muito nos inspira a enxergar que essa função e essa nova trajetória também será repleta de êxito. E, nesse sentido, doutora Sayonara, conte com a Procuradoria-Geral, enquanto aqui estiver, para que esse diálogo ele seja cada vez mais fortalecido e consubstanciado com vistas à construção de pontes e novos caminhos. E tenho certeza que, da mesma forma como nos últimos anos tivemos trajetórias de fortalecimento, de consolidação, de incremento, de novos tijolos numa construção que se consolida para o fortalecimento do bem atender à sociedade potiguar, tenho certeza que a nossa instituição continuará seguindo nesse sentido. Então, fazendo esse reconhecimento à gestão que sai, que encerra o seu ciclo, e também à gestão que inicia esse novo trabalho, eu desejo muitas bênçãos, que ela seja repleta de êxito e siga com muita força, fé, coragem e sabedoria. Muito obrigada a todos. E eu convido agora a todos, em posição de respeito, ouvirmos o hino do Estado do Rio Grande do Norte. Ninguém